Por que sonhamos? Por que nos apaixonamos pelas pessoas erradas? Por que sabotamos a nossa própria felicidade? Durante milhares de anos, essas perguntas não tiveram respostas. Até que um médico vienense fez uma descoberta chocante. Nossa mente é, em sua maioria, oculta, povoada por pensamentos proibidos e lembranças reprimidas que controlam nossa vida a partir das sombras. Hoje, vamos acompanhar o caminho de Sigmund Freud, uma das figuras mais ousadas e enigmáticas que já se dedicaram a explorar os cantos mais escuros da alma humana. Da infância conturbada aos seus dias finais no exílio, esta é a história de como a obsessão de um homem em entender a mente mudou para sempre a civilização. Antes de começarmos, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a levar essas histórias para mais pessoas curiosas como você. E diga nos comentários qual figura histórica você gostaria de ver na próxima noite. Agora se acomode, relaxe e prepare-se para viajar até o início de tudo. Esta é a biografia noturna de Sigmund Freud. Capítulo 1. A fome de conhecimento. 1856-1873. Nossa história começa em 1856, na pequena cidade morávia de Freiberg, onde colinas se estendiam suavemente até o horizonte e o ar tinha cheiro de fumaça fria e pão fresco. No dia 6 de maio, em um modesto apartamento sobre uma oficina de ferreiro, o primeiro choro de um bebê cortou a tarde de primavera. O nome dele seria Sigismund Shlomo Freud. Mais tarde, encurtado para Sigmund, soando mais alemão, mais direto. Até o nascimento dele já era repleto de complexidades. Seu pai, Jacó, tinha 40 anos e já era avô de crianças mais velhas que sua nova esposa. A mãe, Amália, apenas 21, era uma mulher forte, bela, de olhos tão intensos que pareciam enxergar o fundo das pessoas. Ela sempre insistiu que seu primogênito estava destinado à grandeza. Mães têm um jeito de saber essas coisas, dizia. Ainda mais quando a criança nasce envolta em um véu. A família era tão complexa quanto intrigante. Irmãos de Sigmund eram quase da idade do pai, e ele tinha um sobrinho que era mais velho do que ele. Não era fácil explicar isso na escola. Seu companheiro de brincadeiras era o sobrinho John, alternando entre carinho e rivalidade. Um padrão que se repetiria em toda a vida de Freud. Aos 3 anos, algo marcante aconteceu. A babá católica, que enchia a mente do pequeno Freud com histórias de céu e inferno, sumiu repentinamente. Só anos depois, Freud descobriria que ela fora presa por roubo. Para o menino, ela apenas desapareceu, levando consigo aquele universo de santos e demônios da sua imaginação. Em 1860, ocorreu a grande mudança para Viena. Assim como muitas famílias judias, os Freud buscavam oportunidades na grandiosa capital do Império Habsburgo. A família se apertava em apartamentos pequenos, enquanto os negócios do pai viviam na corda bamba. Mas Amália jamais deixou a pobreza diminuir seus sonhos em relação ao menino de ouro. No colégio, Sigmund devorava livros com a fome de quem não quer desperdiçar uma única migalha de conhecimento. Latim, grego, hebraico, francês, inglês. Línguas se acumulavam em sua mente como tesouros guardados num cofre. Antes dos 10 anos, lia Shakespeare no original. Seus professores ficavam boquiabertos diante daquele garoto intenso, de olhar profundo, sempre o melhor da turma. Mas não era apenas a inteligência que o diferenciava. Familiares diriam depois que ele tinha uma verdadeira fome de saber. Não queria apenas aprender, queria entender a fundo, decifrar, ir até o núcleo das coisas, fosse a estrutura de um verbo grego antigo ou as razões do choro da irmã mais nova. Freud precisava saber. Capítulo 2. O fascínio da pesquisa. 1873-1882. A Universidade de Viena, em 1873, era um verdadeiro templo do saber, envolto em fumaça de cigarros e animado por debates acalorados. Freud, aos 17 anos, subiu pela primeira vez aqueles degraus de mármore com o coração acelerado. Brilhante, judeu, algo que pesava sobre seus ombros mais do que gostaria de admitir. As salas de aula eram imensos anfiteatros, onde professores declamavam sobre a nova era científica. As ideias de Darwin circulavam como eletricidade pelo ar. Tudo podia ser explicado, medido.
dissecado. Deus estava sendo gentilmente convidado a se retirar, enquanto microscópios e tubos de ensaio ocupavam o palco central. Foi uma leitura pública do ensaio de Goethe sobre a natureza que realmente mudou o caminho de Freud. A voz do palestrante subia e descia como música, descrevendo a natureza como uma mulher misteriosa, sempre criando novas formas. Ela pensa e medita constantemente, dizia o texto. Ali, em meio à multidão, Freud sentiu algo se transformar dentro de si. Aquilo não era apenas poesia, era um chamado. Apesar desse entusiasmo, a Faculdade de Medicina revelou-se um percurso sinuoso, cheio de desvios. Freud se deixava levar por curiosidades filosóficas, assistia a aulas com Franz Brentano, onde mergulhava nos mistérios da consciência, e chegou a passar meses estudando órgãos sexuais de enguias, mais de 400 espécimes examinados, em busca de um testículo que insistia em se esconder. Enquanto outros estudantes já atendiam pacientes, Freud ainda espreitava ao microscópio, fascinado pelos detalhes minúsculos da vida animal. Então conheceu Ernst Brücke, um verdadeiro comandante prussiano, que trocara a espada pelo bisturi. Olhar frio, postura reta, mente tão afiada quanto um instrumento cirúrgico. No laboratório de Brücke, Freud encontrou sua verdadeira universidade. Ali, o rigor científico se unia ao fascínio poético pela vida. Passava horas examinando células nervosas de lagostins, mapeando as delicadas fibras que transmitiam mensagens pelo sistema nervoso primitivo. O trabalho era meticuloso, cansativo, mas também empolgante. A cada descoberta, parecia decifrar um pequeno segredo da natureza. Durante 6 anos, Freud viveu nesse universo de células, lâminas e microscópios. Publicava artigos de títulos insondáveis para os leigos, mas cada conquista era uma mensagem criptografada da própria natureza. No entanto, nem mesmo no reduto da ciência pura, a realidade deixava de bater à porta. Freud era pobre. O negócio do pai continuava instável e a fé de Amália no filho, destinado à grandeza, não pagava o aluguel. Em 1882, algo acontece que o obriga a deixar seu paraíso laboratorial. Martha Bernays. Capítulo 3. Freud apaixonado, 1882-1886. Abril de 1882. Uma reunião na casa de amigos. Luz de gás suavizando o ambiente, vozes conversando baixo. Freud, então com 26 anos, energia nervosa e olhar intenso, viu Martha Bernays atravessar a sala. Ela tinha 21, corpo esguio, olhos inteligentes e um jeito de inclinar a cabeça enquanto ouvia, como se realmente se interessasse por cada palavra. 2 meses. Foi só isso. Em junho, Freud já escrevia cartas que pareciam incendiar o papel. Só depois de você entendi o que é precisar de ar para continuar vivendo, confessou. O homem que dessecava nervos de lagostins produziu poesias tão intensas que fariam corar seus antigos mestres científicos. Mas, como tudo na vida de Freud, o amor não viria sem obstáculos. A família de Martha não aprovava o namoro. A mãe dela levou a filha para Wandsbek, perto de Hamburgo, 800 quilômetros separando os apaixonados. Em uma era pré-telefone, isso significava cartas, centenas e centenas delas. E que cartas! Freud não apenas escrevia para Martha. Ele comandava, suplicava, questionava, filosofava. Morria de ciúmes dos primos, amigos e até da mãe da noiva. Quando Martha elogiou um livro de um escritor famoso, Freud explodiu. Como ousava admirar outra obra? As cartas ficavam tão intensas
que Marta escondia algumas da família. Enquanto isso, a realidade batia à porta. Brücke, seu mentor, chamou Freud para uma conversa franca. 2 assistentes do laboratório tinham renda própria. Naquela velocidade, Freud só se casaria aos 40. Meu caro, está na hora de sair do laboratório, disse Brücke, com um raro brilho de compaixão no olhar. Assim, em julho de 1882, Freud iniciou uma nova fase no Hospital Geral de Viena. Saiu do mundo higiênico dos microscópios para o caos das enfermarias. Pacientes em sofrimento, cheiro de ácido e de humanidade, filas de casos graves e morte por todo lado. Freud rodou por todos os departamentos. Cirurgia, clínica médica, psiquiatria, dermatologia, nada parecia se encaixar completamente. Foi aí que apareceu a cocaína. Em 1884, o pó branco da América do Sul chegou para Freud como uma revelação. Bania a fadiga, elevava o ânimo, trazia sensação de potência. Ele enviou a substância para Marta, receitou para pacientes, escreveu artigos exaltando-a como substância mágica. O encanto virou tragédia quando um amigo de Freud, Ernst Fleischl, ficou viciado. A nova droga, que deveria libertar do vício em morfina, mergulhou-o em novo inferno. Freud carregaria a culpa pelo resto da vida. Em 1885, porém, uma bolsa de estudos ofereceu a Freud uma rota de fuga. Paris o chamava, e com ela, o lendário Jean-Martin Charcot. Era hora de cruzar fronteiras e, mais uma vez, reinventar-se. Capítulo 4. Histéricas e a teoria da sedução. 1886-1897. A história que mudaria tudo começou antes mesmo de Freud entrar nela. Dezembro de 1880. Uma jovem chamada Berta Pappenheim, brilhante, cheia de imaginação e presa ao mundo sufocante da moral vienense, adoece enquanto cuida do pai moribundo. Seus sintomas parecem saída de um romance gótico, paralisias, alucinações, perda da fala em alemão, mas fluência em inglês, francês e italiano. Quem a acompanha é Joseph Breuer, colega mais velho de Freud. Ele faz uma descoberta extraordinária. Toda vez que Berta fala sobre os sintomas e segue os fios até o passado, eles começam a sumir. Ela chama isso de limpeza de chaminé, o ato de limpar os cantos escuros da mente. Breuer batiza o processo de método catártico. Berta é quem cria o nome que atravessaria a história: a cura pela palavra. Em 1893, Freud convence Breuer a publicar o caso, renomeando a paciente para Ana O., uma camuflagem frágil para a sociedade. A reação médica é previsível: sobrancelhas erguidas, toques de tosse, silêncio constrangedor. Falar como tratamento? Onde estão as prescrições? Cadê os choques elétricos, os banhos gelados? Freud, porém, não se contentaria com os limites do método. Suas pacientes, em geral jovens de famílias abastadas e vítimas de sintomas misteriosos que fugiam da explicação médica, traziam histórias desconcertantes, muitas vezes envolvendo episódios de abuso na infância, figuras masculinas próximas, situações suprimidas pelo silêncio familiar. Em 1896, Freud apresenta à Sociedade de Psiquiatria e Neurologia de Viena sua teoria da sedução. Toda neurose começa em traumas sexuais na infância, detonando bombas soterradas no inconsciente. A plateia de médicos respeitados reage com frieza e incredulidade. Parece um conto científico de fadas. Freud se isola. Indicações de pacientes somem. Velhos colegas mudam de calçada para evitá-lo. A dúvida começa a se infiltrar. Será que todas aquelas memórias eram reais?
Seriam lembranças ou fantasias inconscientes das próprias pacientes? Em setembro de 1897, Freud admite ao amigo Wilhelm Fliess: já não creio mais na minha neurose infantil. Nas cinzas dessa teoria, algo ainda mais ousado estava prestes a nascer. Capítulo 5. Autoanálise e a interpretação dos sonhos. 1897-1900. 15 de outubro de 1896. Um telegrama. Seu pai faleceu em paz. Jacob Freud, um misto de dignidade e fracasso, se foi. No funeral debaixo da chuva fina, uma rachadura surge dentro de Sigmund. Não era só luto, era como se o chão sob seus pés tivesse perdido a firmeza. Os sonhos começam quase de imediato. O pai aparece de maneiras variadas. Severo, desamparado, às vezes nu. Um, especialmente vívido, coloca Freud numa barbearia com uma placa. Solicita-se fechar os olhos. A voz parece ecoar do túmulo. No verão de 1897, Freud se lança em algo inédito, um mergulho sistemático em seu inconsciente. Todas as manhãs, deita-se no próprio divã, bloco de notas na mão, permitindo que os pensamentos vagueiem como fumaça. Nenhum paciente teve um analista tão incansável, nem analista teve um paciente tão resistente. Surgem lembranças incômodas. A babá da infância mostrando peças de roupa íntima manchadas de vermelho. A mãe, nua, num compartimento de trem. O sentimento misto de rivalidade e afeição pelo sobrinho John. E sobre tudo isso, o fascínio e a repulsa pelo pai. Raízes entrelaçadas de admiração e ressentimento. É nesse período de autoescrutínio obstinado que Freud faz seu salto audacioso. Os sonhos não são bobagens ou descargas nervosas aleatórias, mas mensagens do inconsciente em código. Todo sonho é realização de um desejo, mesmo que tão disfarçado que o sonhador jamais reconheça o desejo imediato. Freud analisa o sonho com sua paciente Irma. Superficialmente, uma simples preocupação médica, mas camada por camada, revela desejos de ser inocentado, revanche contra colegas, confirmação das próprias ideias. No escuro dos sonhos, Freud descobre o trabalho do sonho, condensação de várias ideias em um só símbolo, deslocamento das emoções, uma maquinaria de ocultação engenhosa. Em 1899, compartilha as descobertas no livro A Interpretação dos Sonhos. O título já é um desafio. Por séculos, sonhos eram território de adivinhos, e agora Freud reclamava-os para a ciência. O livro vendeu poucos exemplares nos primeiros anos, mas Freud sabia, estava inaugurando uma revolução. A mente humana era mais estranha e misteriosa do que qualquer um imaginava. Capítulo 6. O nascimento da psicanálise. 1900-1905. O novo século chegou ansioso, cheio de mudanças e sintomas difíceis de explicar. As luzes elétricas tomavam o lugar dos lampiões. Automóveis engatinhavam por ruas antes feitas só para cavalos, e em Viena, um médico judeu de meia-idade ousava propor que a mente humana era um território desconhecido, um continente à espera de ser mapeado. O consultório de Freud na Berggasse 19 parecia mais um laboratório peculiar do que um consultório tradicional. Nada de tubos de ensaio, só um divã coberto por tapetes persas, paredes lotadas de artefatos antigos e uma névoa constante de fumaça de charuto. Ali o instrumento era a palavra, e o experimento era a travessia por recantos profundos da psique, o inconsciente. Eis sua grande heresia. A maior parte da atividade mental acontece no escuro, longe da consciência. Não se tratava apenas de memórias esquecidas, mas de caldeirões ferventes de desejos, impulsos e medos, tudo tentando emergir enquanto a fina camada de civilização disfarça, reprime, organiza.
Freud propôs: imagine a mente como uma casa. A consciência seria apenas a sala bem iluminada, onde recebemos visitas. No porão, porém, mora o essencial: traumas da infância, desejos proibidos, aquela criança impulsiva que ainda habita cada um de nós. A repressão era o porteiro. Pensamentos ou sentimentos perigosos demais para assumir eram empurrados para baixo, mas não desapareciam, apenas encontravam outras formas de aparecer, em sonhos, lapsos, sintomas, até piadas. E então veio o escândalo. Freud anunciou que a sexualidade começava já na infância. Crianças eram movidas por energia libidinal e a busca pelo prazer ia além da inocência. Surgiam então os estágios. Primeiro a fase oral, depois a anal. E em torno dos 4 ou 5 anos, a fase fálica, o palco do famoso complexo de Édipo, meninos amando e temendo as mães, e vendo nos pais um rival, um dilema que moldaria toda a existência. Freud mostrou que o inconsciente espreita por todos os lugares, até nos pequenos deslizes diários. Esqueceu um nome? Errou ao fechar uma porta? Falou algo embaraçoso sem querer? Certamente havia ali um sentido, uma verdade teimosa espreitando por trás do simples erro. Capítulo 7. A Sociedade das Quartas-Feiras, 1902-1908. Quartas-feiras em Viena, 1902. As lojas fecham, cafés enchem, mas na Bergasse 19 outra reunião acontece. Poucos homens sobem as escadas até a sala de Freud. Começava ali a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. No princípio eram apenas 4. Médicos inquietos, estudiosos, cada um trazendo anotações, sonhos, casos de pacientes. Pretensioso chamar aquilo de sociedade, mas era onde a margem da ciência se encontrava. O ritual nunca variava. Café forte, charutos, debates acalorados que oscilavam entre genialidade e furiosos desentendimentos. Freud presidia como um rei benevolente, mas só até alguém contestar algum princípio fundamental. Logo a fama do grupo cresceu, e mais estudiosos se juntaram. No café carregado de cigarros, as ideias pulavam. Otto Rank, o jovem brilhante que escreveu sobre arte antes mesmo de conhecer Freud, Hans Sachs, futuro guardião do movimento, e outros nomes hoje esquecidos. Alguns estudiosos viam aquele grupo mais como culto do que ciência. Havia iniciados e hereges, autoridade estrita e disputas de poder, todos orbitando ao redor dos gestos do mestre. Cada discussão era um microcosmo do laboratório humano. Uma noite debatendo um escritor homossexual. Em outra, questionando se a cozinha era símbolo de útero. Nada era absurdo demais para aquelas noites fechadas com cheiro de café e desafio intelectual. Com o tempo, o círculo cresceu. Em 1908, já eram quase 20. A primeira Conferência Internacional de Psicanálise em Salzburg anunciou ao mundo que não era só uma excentricidade vienense. Era agora um movimento. Mas todo movimento, Freud descobriria, um dia escapa do controle do fundador. Capítulo 8. A Ascensão e Queda do Príncipe Herdeiro, 1906-1913. O ano era 1906, quando uma carta de Zurique chegou como um presente dos deuses. Carl Jung,
jovem, brilhante e, o mais importante, não judeu, havia lido a interpretação dos sonhos e desejava estabelecer uma correspondência. Para Freud, preso no que chamava de questão nacional judaica da psicanálise vienense, Jung representava a chance de reconhecimento universal. O primeiro encontro durou 13 horas seguidas, como se tentassem baixar bibliotecas inteiras de pensamento em suas mentes. Jung era tudo o que Freud poderia querer num herdeiro intelectual, carismático, culto, com um pé na psiquiatria respeitável e outro em territórios selvagens da mitologia e misticismo. Freud chegou a escrever: ninguém a não ser Jung herdará tudo. Não só uma colaboração profissional, mas uma busca paterna pelo filho digno do legado. Por alguns anos, tudo parecia funcionar. Jung tornou-se presidente da Associação Internacional de Psicanálise, editor da revista oficial, e vaso escolhida para levar a psicanálise além dos cafés de Viena. Trocaram cartas com análises profundas de sonhos, mas rachaduras começaram a surgir. Jung não aceitava a insistência de Freud na primazia da libido como sempre sexual, e a ideia do inconsciente coletivo, símbolos universais presentes em todas as culturas, afastou-o das ideias do pai. Enquanto Freud trabalhava o trauma individual, Jung escavava mitologias. A ruptura foi um divórcio difícil. Pequenas discordâncias viraram distâncias formais. Jung sonhava com Freud como um rígido oficial de alfândega, petrificado. O ponto final veio numa conferência em Munique, em 1913, horas depois do desmaio de Freud diante de Jung. Um reconhecimento inconsciente do desejo de morte que sentia vir do antigo amigo. Jung seguiria seu caminho, criando a psicologia analítica. Freud, por sua vez, endureceria sua ortodoxia psicanalítica, excomungando hereges com precisão papal. O príncipe herdeiro morreu e o rei ficou solitário no trono. Capítulo 9. Técnica. Casos clássicos e os mitos fundadores, 1905-1914. Os casos analíticos de Freud se tornaram lendas, conhecidos pelos apelidos que deram aos pacientes. Dora, Pequeno Hans, o Homem dos Ratos. Pessoas reais reduzidas a estudos, segredos íntimos preservados como espécimes em âmbar. Era ali que a teoria encontrava seu campo de prova na dura realidade. Dora, por exemplo, era Ida Bauer, uma jovem furiosa de 18 anos que sofria de sintomas histéricos, tosse crônica, perda da voz, pensamentos suicidas. Seu drama familiar, entre um caso extraconjugal do pai e avanços indesejados do amigo dele, levava Dora ao divã. Freud acreditava que cada sintoma tinha um significado oculto, interpretando a tosse como metáfora sexual e a perda da voz como expressão do desejo não dito. Quando Dora expressou seu nojo pelo beijo de Herr K., Freud insistiu que ela secretamente desejava o toque. Um erro grave que levou Dora a abandonar a análise após poucas semanas. Pequeno Hans, um menino de 5 anos aterrorizado por cavalos, teve seu caso analisado principalmente por cartas do pai. Freud interpretou o medo do cavalo como um medo simbólico do pai, uma encenação elaborada do complexo de Édipo. E havia Ernst Lanzer, o Homem dos Ratos, um jovem advogado atormentado por pensamentos obsessivos envolvendo ratos, tortura e pessoas amadas. As fantasias eram tão perturbadoras que mal podia pronunciá-las. Seu tratamento dura quase 1 ano, desvendando laços complexos de amor e ódio, rituais que afastavam o medo, revelando um mundo onde cada compulsão escondia um desejo, cada gesto, um medo reprimido. Esses casos tornaram-se mitos fundamentais da psicanálise, histórias que passavam de geração em geração, mostrando como o método funciona na prática, o paciente no divã fazendo associações livres,
enquanto Freud escutava com atenção silenciosa, sempre esperando o inconsciente se revelar. Mas também mostravam os limites da técnica. Pessoas reais são mais confusas do que a teoria prevê, seus sintomas mais resistentes, sua resistência mais criativa. A cura pelo diálogo funcionava às vezes, mas nunca de forma perfeita. Capítulo 10. Psicanálise e cultura, 1907-1914. Já não bastava entender o indivíduo. Freud queria analisar a própria cultura humana. Em 1907, cansado do consultório, mergulhou em um novo campo: arte, literatura, religião. Para ele, tudo isso eram sintomas coletivos, sonhos em larga escala por decifrar. Começou com um ensaio sobre Jensen's Grey, um romance sobre um arqueólogo obcecado por um antigo relevo. Freud leu a obra como se fosse um sonho, onde desejos reprimidos e memórias de infância do autor se misturavam de forma sutil. Para ele, escritores realizavam psicanálise sem perceber, transformando conflitos internos em entretenimento público. Em 1910, publicou uma biografia psicanalítica completa de Leonardo da Vinci, baseada em uma única memória infantil: o sonho de um pássaro pousando em sua boca, ou, como Freud traduziu erroneamente, um abutre. Apesar do erro, o método ousado mostrava como era possível analisar os mortos pelo seu legado artístico e seus sonhos. Sua abordagem causou polêmica, mas ele continuou com obras como Totem and Taboo, interpretando a religião como um sentimento coletivo de culpa, e Michelangelo, cujo Moses ele viu como um símbolo da luta interna entre raiva e autocontrole, paralelos entre o artista e o analista. Freud via a cultura como um compromisso grandioso entre desejos desconexos e as necessidades sociais. Mesmo os críticos, que apontaram seus erros, reconheceram que Freud tinha aberto portas para questionar arte, religião e sociedade sob um olhar radical. Capítulo 11. A Grande Guerra e o Instinto de Morte, 1914-1920. Agosto de 1914. As luzes se apagavam por toda a Europa. Freud, como milhões, foi tomado por um fervor patriótico estranho. Minha libido está com a Áustria-Hungria, escreveu. Seus filhos Martin e Ernst alistaram-se imediatamente, mas a euforia morreu rápido, enterrada na lama e no gás venenoso. A guerra trouxe horrores além do imaginável, jovens mortos aos milhares, generais tratando soldados como peças em um jogo cruel. Freud viu sua prática invadida por vítimas traumatizadas, oficiais que não paravam de tremer, homens revivendo explosões noite após noite. O que chamou espanto foi que esses sintomas não tinham relação com a sexualidade reprimida ou desejos inconscientes. Eles eram reais, brutais, fruto do terror vivido na linha de frente. O conceito da repetição compulsiva, do retorno obsessivo às piores experiências, fazia surgir algo mais sombrio que o prazer, o instinto de morte. Para Freud, humana era a luta eterna não só pela vida, mas contra ela. A violência, raiva e autodestruição estavam entranhadas em nosso ser. Com a escassez chegando a Viena, Freud queimava móveis para aquecer o consultório e usava casacos pesados em atendimentos.
A guerra não destruiu só o império, mas também algo dentro de Freud. Da escuridão da perda e da violência, surgiu sua ideia mais radical, o instinto de morte. Uma força tão poderosa quanto a de vida, que explicaria a busca pela repetição do sofrimento. Capítulo 12. Entre Guerras e Angústia, 1920-1930. O pós-guerra trouxe a Viena uma aparência de paz, mas também algo dolorosamente íntimo, culpa, pessimismo e um novo medo do ser humano. Freud, envelhecido e exausto, ainda trabalhava incansavelmente. O consultório seguia pulsante. Até então jamais se afastara do cotidiano dos pacientes. Em 1920, ele publicou o provocante Além do Princípio do Prazer. Ali, o velho médico rompe com a própria tradição. Se antes acreditava que o homem buscava sempre o prazer e a fuga da dor, agora via uma lógica diferente. O ser humano é, muitas vezes, um repetidor de tragédias. Revivemos inconscientemente o que nos machuca, recriamos as próprias feridas. O texto nasce de um espelho pessoal, o trauma da guerra, as mortes em família, os sintomas de pacientes que voltavam às mesmas dores, como se o passado fosse uma válvula quebrada, nunca selada. Desses fragmentos surge o conceito de Thanatos, o instinto de morte, a força silenciosa que empurra o homem para o colapso, o ódio e a autodestruição. Mas Freud não era apenas o teórico do abismo. Continuava, com teimosia admirável, a investigar o lado luminoso da mente. Em O Ego e o Id, 1923, reformula tudo o que havia dito antes. A psique humana agora se divide como um palco de forças. O id, impulsivo, o ego, mediador, e o superego, o juiz interno que herdamos da autoridade e da cultura. Pela primeira vez, Freud desenha o mapa completo da mente moderna, uma guerra civil interior. Por fora, o corpo começava a falhar. Um câncer na boca, provocado pelos charutos que o acompanhavam há décadas, obrigou-o a uma dolorosa série de cirurgias. Com próteses e pontos, ele aprendia a falar novamente, e ainda assim não silenciava. Em 1929, enquanto o mundo afundava na Grande Depressão, Freud publicava O Mal-Estar na Civilização, sua resposta à própria época. Para ele, a civilização não nos torna felizes, apenas troca nossas violências por culpas. A vida moderna exige o recalcamento dos impulsos, e ao contê-los, a sociedade planta sementes de frustração e ansiedade. Com 70 anos, Freud já era mais mito do que homem, admirado, vilipendiado e estudado como um personagem de suas próprias teorias. Capítulo 13. O Crepúsculo do Velho Mestre, 1930-1939. A década de 1930 trouxe um eco amargo. Enquanto em seu consultório ainda ecoavam histórias de culpa e desejo, o mundo à sua volta mergulhava outra vez na loucura. Hitler ascendia na Alemanha, inflamando a retórica racista que atingiria o próprio Freud em cheio. Mesmo consagrado internacionalmente, ele ainda era, acima de tudo, um judeu vivendo em uma Europa que se tornava intolerante. Nazistas queimavam seus livros em praças públicas. Sua filha Anna foi interrogada pela Gestapo.
A casa de Freud, na Bergasse, passou a ser vigiada. Quando as tropas alemãs marcharam sobre Viena, em 1938, Freud já sabia. Era hora de partir. Com a ajuda de amigos e do embaixador dos Estados Unidos, conseguiu obter permissão para sair do país. Ao assinar o documento de partida, o oficial nazista perguntou ironicamente: "O Dr. Freud confirma que foi tratado bem aqui, não é?" O velho respondeu secamente: "Sim, recomendo o tratamento a todos." Em junho daquele ano, Freud deixou Viena, a cidade onde vivera por 78 anos. London o acolheu como um exilado célebre, mas seu corpo não acompanhava mais sua mente. O câncer voltava sem trégua, e as palavras que sustentaram uma vida inteira começavam a pesar como pedras. Mesmo assim, continuou escrevendo, com esforço heróico. Seu último ensaio, Moisés e o Monoteísmo, 1939, misturava história e psicanálise, propondo uma ideia ousada. Moisés, fundador do judaísmo, seria egípcio. Era mais do que heresia religiosa. Era o testamento de um homem que nunca temeu pensar o impensável. No outono de 1939, o corpo rendia-se à dor. Freud chamou seu médico e amigo mais próximo, Max Schur. Pediu que cumprisse a promessa de não prolongar inútil sofrimento. "Agora não passo de uma sombra de mim mesmo", sussurrou. Recebeu 3 doses de morfina e adormeceu calmamente. Sua morte, como sua vida, parecia uma análise final do próprio mundo, uma despedida lúcida e sem ilusões. Em Londres, uma multidão anônima e silenciosa acompanhou o funeral. Anna Freud, sua filha e herdeira intelectual, observava o caixão entre rosas e livros. O homem que ensinou o mundo a ouvir o inconsciente partia, deixando à humanidade o espelho onde ninguém mais conseguiria se esconder. Capítulo 14. A natureza humana em ação. Civilização e seus descontentamentos. 1927-1930. Durante suas férias nos Alpes em 1927, Freud observava a civilização se expandindo como uma mancha sobre a paisagem intocada. Hotéis substituíam prados, trilhos cortavam vales antigos, turistas fotografavam enquanto destruíam. Era progresso ou uma prisão cuidadosamente construída. Em 1930, publica O Mal-Estar na Civilização, sua crítica mais profunda e direta à sociedade moderna. Para Freud, religião era uma ilusão, um desejo antigo por proteção e sentido em um universo indiferente. Deus, um pai idealizado por humanos temerosos demais para encarar a verdade sozinhos. A civilização exigia renúncias violentas, controlar impulsos sexuais, raiva e desejos primitivos. Em troca, oferecia segurança e cultura, mas a um preço alto, a infelicidade coletiva. O amor ao próximo, pregado pela civilização, parecia ilusório em meio à indiferença e crueldade humanas. Freud concluiu que a neurose humana era resultado dessa luta constante entre o que queremos e o que temos permissão para sentir. A civilização mantinha o instinto de destruição sob controle, mas a repressão gerava culpa e raiva interna. A pergunta que ele deixava no ar era se a civilização conseguiria dominar seu próprio lado sombrio antes que tudo desmoronasse.
Capítulo 15. Morreu em liberdade. Ameaça nazista e os últimos anos. 1933-1939. Em 1933, Hitler assume o poder na Alemanha. Freud, apesar das raízes culturais e intelectuais alemãs, passa a se identificar como judeu, consciente da crescente intolerância. Livros seus foram queimados nas praças públicas e a Gestapo começou a vigiar sua casa em Viena. A pressão sobre sua família aumentou. Sua filha Ana foi até interrogada, provocando um desgaste emocional profundo para Freud. Quando a Áustria foi anexada pela Alemanha em 1938, Freud, doente e já debilitado pelo câncer, negociou sua saída em condições humilhantes, recomendando ironicamente a Gestapo a todos. Em junho, partiu para Londres, onde passou seus últimos meses. Mesmo debilitado, continuou trabalhando e escrevendo, lançando sua última obra, Moisés e o Monoteísmo, uma abordagem ousada que questionava as origens da fé judaica. Em 23 de setembro de 1939, ele morreu serenamente, após pedir ao médico que não prolongasse seu sofrimento. Epílogo: o divã que mudou o mundo. E assim termina a jornada de Sigmund Freud, o homem que nos mostrou que somos estranhos para nós mesmos. Seu legado é complexo, muitas vezes controverso, mas indiscutivelmente revolucionário. Freud não nos deixou apenas teorias, mas a coragem de escutar o silêncio do inconsciente, aquele lugar onde nossos desejos mais ocultos, medos e dores, coexistem. Hoje, milhões buscam no divã um espaço seguro para se entender melhor, perpetuando seu trabalho quase como um movimento global. Apesar dos desafios, críticas e revisões, as ideias de Freud continuam vivas, atravessando gerações e nos desafiando a olhar para dentro. Talvez a maior viagem de todas. Durma bem e até a próxima biografia noturna.